É o pet, 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 é o pet. E aí, turma, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rafael Alves para mais um vídeo do nosso canal. Plano de estudo doutorado, Sociologia. Desde já, peço que vocês se inscrevam no canal, marquem as notificações, dê seu like ou dislike e comente. Atividade complementar. Primeiro ano do ensino médio, volume 3, semana 7. Poder e política. Com proposta de refletirmos ainda mais os nossos temas do Plano de Estudo Doutorado, volume 3, trazemos hoje uma reflexão com proposta de atividade complementar, compreender a relação de poder e política, principalmente aqui, observando o exercício e a participação social. Falar de política é promover e refletir um exercício de diálogos, de palavras e persuasão, onde aqui nós temos o papel fundamental de nós seres humanos na transformação da nossa realidade social. Claro, também é importante entender que a mesma política que ela pode ser esse espaço de diálogo, o espaço democrático, ela também pode exercer funções autoritárias, trazendo aqui uma leitura de quando as forças autoritárias se impõem na relação da política, perdendo aqui esse espaço do diálogo, da democracia. Nessa reflexão, a gente tem que contextualizar nossa questão brasileira. Falar do Brasil, falar da participação política, ela é fundamental. Porém, nós vivemos uma democracia ainda muito recente, passando por vários momentos de autoritarismo nas nossas relações políticas. Nessa era mais moderna, por exemplo, podemos citar tanto o Estado Novo, período onde tivemos aí o início da Era Vargas, que se estendeu de 1937 a 1945, e também refletir o período da ditadura militar, regime altamente autoritário, com as forças militares ocupando o poder político. Foi regido entre 1964 a 1985. A partir desse período, nós tivemos um rompimento, a partir, inclusive, da participação do povo. Nessa questão, começa a se construir a recente democracia que vivemos. Nesse período democrático que vivemos, ainda temos várias fragilidades que temos que refletir e contextualizar. Mas é importante percebermos a nossa capacidade de fazer a transformação, primeiramente compreendendo o que é a política. Segundo o filósofo grego Aristóteles, ele afirma que os seres humanos é um animal político, e nessa condição, a política não se restringe à dimensão do Estado, mas à vida da cidade como um todo, ou seja, fazemos política em nosso cotidiano. Para essa proposta, como reflexão, a gente observa que fazer política é em todos os espaços que a gente está presente, como no trabalho, principalmente na busca de melhorias de condições desse trabalho. Também observamos isso no ambiente escolar, na participação e interação com a gestão da escola, nos grêmios estudantis, nos conselhos escolares. Fazemos política, seja na cidade, no campo, seja em todos os espaços, a gente propõe e reflete a política. Fazer a política é pensar na organização da sociedade. Então, aqui nós trazemos essa reflexão, essa problemática para compreender e essa necessidade de observar como a política faz parte do nosso dia a dia. Nessa questão, a gente observa que a participação de eleições, apesar de ser um ato importantíssimo na participação política, na atuação política, pois a partir do meio da eleição escolhemos aqueles, em tese, que nos representam, mas a gente tem que observar que também precisamos ter uma participação na sociedade, enquanto sociedade civil, seja organizada, ou seja também enquanto nós, indivíduos. Nessa questão, a gente reflete o nosso conceito de democracia no Brasil, que a partir dessas escolhas, das esferas de poder, que vão exercer suas funções na representatividade do povo, vão estar aqui numa característica da democracia representativa. Problematizar, refletir a democracia participativa é compreendê-la como nós temos em um processo eleitoral de escolha dos nossos representantes. Não quer dizer que não é o fato de escolher os nossos representantes e não serem eleitos, que os que estão lá não têm que representar a população em modo geral, respeitando as diferenças e diversidades. Nesse ponto, entra o papel da Constituição, que traz as garantias de direitos, mas também a cobrança dos nossos deveres. Nessa relação aqui, a gente traz características básicas de direitos e deveres da sociedade. E aqui, a gente começa a entender que a relação de poder ela vai estar muito interligada com a própria Constituição.
entendendo aqui o papel dela da legitimidade, mas ao mesmo tempo garantir o direito às diversidades na sociedade. Por mais que a Constituição traz que todos nós somos iguais, a gente tem que entender que nós temos diferenças, e nas diferenças é importante a justiça social, a equidade. Nessa reflexão e nessa proposta de leitura, a gente traz aqui a reflexão sobre a divisão de poderes entre três esferas que foi elaborado pelo pensador iluminista francês Charles de Montesquieu. E aqui a gente tem que nos provocar, nos promover uma reflexão crítica dentro dessa leitura para entender que essa divisão dos três poderes é dentro do campo legitimado. A gente traz o poder legislativo, a gente traz o poder executivo e o poder judiciário. Falar do poder legislativo no Brasil é trazer as representatividades que vão formular leis e fiscalizar o poder executivo, aprovando e sugerindo emendas ao orçamento anual, ou seja, onde os recursos arrecadados devem ser empregados. São estes os vereadores, deputados e senadores. Já o poder executivo, chefiado pelo prefeito nos municípios, pelos governadores nos estados e pelo presidente no país, executam aquilo que as leis determinam, propõem o orçamento anual e administram as políticas, obras e serviços públicos. E, por fim, trazemos aqui a relação do Poder Judiciário, que julga o cumprimento das leis, no caso do Brasil, o Legislativo e o Executivo, que são eleitos pelo voto popular, enquanto os membros do Judiciário são selecionados mediante concursos públicos. Nessa proposta e nessa reflexão, a gente traz como uma concepção, uma construção da relação dos três poderes. Só que esses três poderes também têm que ser fiscalizados. Quem são os seus fiscalizadores? Nós temos outros agentes importantes nessa relação de poder. Podemos trazer aqui, por exemplo, a participação da sociedade civil, ou seja, nós, enquanto indivíduos, seja de forma organizada, seja de forma individual. Mas, principalmente de forma organizada, a gente consegue ter uma leitura mais ampla, como, por exemplo, já discutido, sindicatos trabalhistas, associações, seja de moradores de bairro, por exemplo, pensar aqui nos movimentos sociais, pensar também no papel da mídia, como uma forma da comunicação, importante nesse processo. Sem contar, pensar aqui agentes internacionais, como, por exemplo, nesse período de pandemia, nós temos várias políticas globais a partir da OMS. Então, aqui nós temos uma compreensão ampla da discussão. Nessa ideia da relação de poder. Na sociedade democrática, esse poder, existe um jogo onde esses poderes têm que estar harmonicamente interligados num processo de fiscalizar um ao outro para garantir a democracia. Propor essa leitura sobre esse conceito de poder que já estamos aqui falando é trazer muito a leitura do pensador clássico da sociologia, Max Weber, onde para ele o poder tem relação com a capacidade de mando de um indivíduo ou de um grupo de pessoas sobre determinada comunidade ou país. Falava que o poder, para Weber, não é uma visão de mão única. Ele depende da legitimidade da dominação, ou seja, é preciso que a dominação seja aceita pelos dominados para que se mantenha, e é necessário também um mínimo de interesse entre obedecer à autoridade para que ela seja legítima. Mas aqui a gente também propõe uma leitura de Michel Foucault, que nos destaca que o poder está em todas as relações sociais e não apenas no Estado. Assim, o poder está presente nas micro-relações, como a família, como na sala de aula, como nas instituições religiosas, nas relações de gênero e entre outras. Assim, Foucault nos promove uma leitura que o poder não tem um lugar, ele está em todo lugar. Podemos identificar relações de poder e exercício da política em todas as esferas da nossa vida. O poder é uma prática social, no sentido que é algo que exerce e se efetua. E há sempre múltiplas resistências da própria rede de poder. Assim, na obra Microfísica do Poder, Foucault identifica que é possível verificar esses poderes mínimos em qualquer situação concreta, pois o poder se difunde mediante mecanismos muito sutis de controle e regulamentação da conduta humana em sociedade. O poder se distribui e se transforma, seja na divisão do trabalho, na disciplina, no desenvolvimento tecnológico, no capitalismo, nas hierarquias, seja no exercício e treinamentos. É aqui uma reflexão para a gente compreender esse jogo de relações de poder.
com proposta de compreender essa relação de poder e política e compreender a estrutura da democracia moderna, a gente traz aqui uma atividade como reflexão, como proposta, inclusive, trazemos aqui, dentro da obra, A Sociedade Individualizada, Vidas Contadas e Histórias Vividas, do sociólogo polonês Zygmunt Bauman, a gente provoca uma leitura, uma reflexão sobre essa concepção de democracia, para a gente problematizar a nossa questão que segue. Então, quando o sociólogo polonês Zygmunt Bauman nos mostra os princípios da democracia, poder de todos, revela a importância da conquista da cidadania. Segue a leitura. Nós temos aqui uma leitura que contextualiza o que seria e a origem do que seria a democracia moderna, mas também ela problematiza uma leitura crítica das condições dessa democracia moderna na sociedade que vivemos, onde ela nunca foi complementada de forma total. Nessa provocativa, a gente traz uma seguinte questão: quais práticas da nossa sociedade levam a identificar o caráter político afirmativo da democracia? Promova aí um debate ou uma reflexão pessoal, questionando em que aspectos a realidade atual do país se distancia dessa ideia inicial. Então, é uma leitura que vai nos promover, nos provocar esse período histórico que vivemos, esse período que é marcado também por jogos de interesses partidários políticos, mas ao mesmo tempo um jogo que se distorce muitas vezes pela realidade que vivemos. Provoquem essa leitura também diante o nosso momento atual, diante a pandemia, diante as condições dessa garantia da democracia ou esse flerte com governos autoritários. Então, faça essa leitura, faça essa provocação aqui com reflexão do nosso momento. É uma proposta que parte de um olhar pessoal, mas é importante uma compreensão a partir de leituras, de reflexões de vários pensadores que estão trabalhando com esse conceito. Não só o Bauman, que traz uma leitura aqui para a gente como uma provocativa, mas tem outros pensadores contemporâneos que vocês também podem agregar nessa reflexão. Então, faça essa leitura, tenha sempre cuidado com a coerência dentro da temática, procurem produzir esse texto, essa reflexão, seja de forma simples ou um pouco mais complexa, mas de uma forma pontual, trazendo uma coerência da realidade que vivemos, diante de uma coerência também do tema trabalhado sobre a democracia. Então, pessoal, peço que vocês fiquem atentos a novos vídeos do canal. São videoaulas voltadas ao Plano de Estudo Doutorado oferecido pela Secretaria de Educação de Minas Gerais, onde teremos aí o objetivo de fazer essa interação à distância entre professor e estudante, nessa proposta de transmitir o conhecimento das ciências sociais da nossa sociologia. Peço também vocês que já inscrevam-se aí no canal, ative o sininho de notificação, deixe o like ou dislike e também deixe seus comentários. Desde já, muito obrigado e até a próxima.